E aí pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo aqui o review da cinquentinha, a RF 50mm 1.8 da Canon para câmeras mirrorless. Essa lentezinha aqui, incrível, olha só, que eu comprei ali já tem um certo tempo, né? Comprei no ano passado, estamos já em setembro, então tem quase um ano ali, um pouco menos que um ano de uso dessa lente. E vou trazer para vocês minhas impressões, o que eu achei, se vale a pena comprar ou não, tendo em vista também que eu já tenho a 50mm antiga. Ela está aqui no adaptador, a 51.8 STM, né, a última feita para DSLRs, né, essa de entrada, né, que é a 51.8. E vou também trazer, de certa forma, alguns pontos aqui de comparativo com essa lente. Esse aqui tá com um parasol Paraguai aí, que eu comprei no AliExpress ou então na Shopee. Enfim, parasolzinho é bom que ajuda a proteger um pouco a lente, mas eles basicamente só servem para isso, esses parasóis aí de outras marcas, né, paralelos. Então, está aqui com o adaptador da Viltrox. Já fiz vídeo desses equipamentos tudo aqui no meu canal. Então, você consegue ver que eu comprei esse adaptador junto com a Canon RP na época. E para usar justamente essa 50mm aqui. Então, aqui está a cinquentinha. Elas vão ficar assim na minha Canon RP, né? Elas vão ficar dessa forma. Porque essa aqui precisa do adaptador, essa aqui não. Então, já temos aqui já uma vantagem em relação a essa aqui. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês, que esse vídeo é um vídeo falando das minhas experiências da lente, né, que eu achei na prática, na vida real, trabalhando com fotografia, porque eu já trabalho com fotografia há mais de 7 anos, então experiências reais, né, na prática do que eu achei da lente. E não um vídeo técnico mostrando pixel a pixel, mostrando assim na prática algumas coisas que não é o foco desse vídeo aqui. Esse vídeo é um vídeo mais teórico, quando eu vou falar das minhas experiências, claro, com embasamento técnico também, obviamente, né? Porque eu vejo muito reviews também técnicos dessa lente e posso fazer essas afirmações que eu vou trazer para vocês aqui. Além de que, obviamente, eu fotografo todo dia com essas lentes, então eu consigo trazer um comparativo direto para vocês, uma revisão, né, correta para vocês, honesta, porque eu não estou recebendo nada para fazer esse vídeo aqui, então eu consigo ter essa visão aí 100% sincera. Beleza? Então vamos falar aqui dos pontos positivos, né, dos pontos negativos dessa lente. Eu trouxe até uma colinha aqui, vamos conferir ponto a ponto, que é importante. Então, deixei meu celular aqui para fazer a colinha. Vamos lá então. Qualidade de construção dessa lente aqui, ó. A qualidade de construção dela é muito boa. Se a gente comparar, eu vou ter que comparar, né, é inevitável essa comparação com a 50mm, apesar que a ideia do vídeo nem é exatamente comparar, mas é inevitável, né? A construção eu já senti que houve uma pequena mudança, né? Teve uma aqui que foi bem significativa, que é o anel de foco. O anel de foco dessa lente aqui, além de ele ser mais bonitinho, tem uma textura melhor, na minha opinião, né? Ele também é muito melhor do que esse aqui. Esse anel de foco aqui foi uma das coisas que eu menos gostei nessa lente aqui, ó. Eu já trouxe o review dela há muito tempo, não sei se eu cheguei a citar no review, mas é um anel de foco que parece que um plástico passando sobre o outro aqui, ó, uma textura esquisita, né? E parece que tem tipo uma areinha dentro. Não sei se é alguma poeira que entrou, mas desde quando eu comprei ela tem isso, né? Dá a impressão que tem tipo uma areia entre o anel de foco e a lente. Não sei o que acontece, mas eu acho que é um plástico de baixa qualidade passando assim, então não tem muita suavidade, né? Apesar que eu já usei muito essa lente aqui em foco manual para fazer lives, né? Eu usava a câmera na mão aqui, com foco manual aqui, e funcionava muito bem, só que ela tinha um lag, né? É comum dessas lentes STM ter um lag. Quando você gira o anel de foco, ela demora um pouco em fazer o foco. Então, eram uns defeitos que essa lente tinha. Essa lente aqui, na prática, já melhora um pouco essa questão do lag, melhora bastante. Ela praticamente não tem lag nenhum, né? Então, se tem pouquinha coisa... Eu, nos poucos testes que eu usei, que eu quase não usei essa lente com foco manual, mas nos poucos testes que eu fiz, já senti uma melhora em relação a essa outra aqui. Então, já tem um ponto aqui positivo. Os materiais parecem mais encaixadinhos, apesar que as duas são um malte aqui de metal, mas parece que os materiais dessa aqui são levemente melhores, né? Mais encaixado, o anel de foco ele é tipo emborrachado por dentro, então a suavidade é muito superior, apesar, né, que tem alguns contras que eu vou citar aqui logo após essa questão de qualidade de construção, né? A lente aqui na frente ela é muito parecida, né? Essa lente aqui, na hora que coloca na câmera e faz o foco, eu vou fazer aqui para vocês aqui na R100. Essa lente, ela se expande para fora quando a gente faz o foco aqui, ó. Tem toda essa questão aqui que se expande para fora. Então, focando perto, dá para perceber aqui, ó, que ela se expande. Então, se movimenta toda essa questão aqui, todo esse blocozinho aqui, ela se movimenta. Então, ela tem aqui a rosca de filtro de 43mm contra essa aqui é 49, é um pouco maior.
mas elas são diferentes nessa questão de expansão. Essa aqui expande para fora, né? A gente pode deixar ela aqui. E essa daqui, ela se expande. Ela não se expande, né? Ela se retrai para dentro. Tá diferente um pouco a forma que elas funcionam. Ela se expande para fora também, na verdade. Só que o elemento ele fica mais para dentro aqui, então o elemento não se expande, né? Só essa parte que se expande, a parte da frente. Não sei se dá para vocês verem. Só uma parte que se expande. Essa daqui não, como o elemento está bem mais próximo, o elemento também se expande. Então, as duas se expandem, porém com a diferença que o elemento também se expande. Então, é isso. Então, sobre a qualidade de construção, posso dizer que está aprovada, né? Ela é muito boa, muito bem construída pela categoria dela. Vale lembrar que não dá para exigir muita coisa, ela não é vedada contra água e poeira, né? Ela não tem toda aquela vedação que tem na série L. Então, ela é bem mais limitada nesse aspecto. Poderia ter, né? Hoje em dia, as câmeras, as lentes, na verdade, mais básicas, estão tendo esse tipo de vedação. Pelo menos aquela borrachinha aqui, ó, que veda, para você colocar em câmeras aí que tem vedação. E pelo menos nesse caixa aqui, né? No malte, não tem nenhum problema, né, de passar água e poeira. E o resto da lente poderia ser sem ser vedado mesmo. Normalmente é muito difícil entrar água e poeira aqui, por aqui, né? É mais fácil entrar por aqui. Normalmente é assim, né? Depende de cada lente, obviamente. Então, poderia ter essa borrachinha, mas não tem. Isso aqui é a lente básica, é mais barata também, a gente vai considerar essas questões. E nesse vídeo eu não vou dar nenhuma nota específica para a lente, né, como estava fazendo nos últimos reviews aqui, porém, eu diria que a qualidade de construção está aprovada, é muito boa, gostei muito do que a Canon fez aqui nessa lente. Agora a gente vai falar sobre ergonomia e funcionalidade, isso aí vai vir minha primeira crítica, porque essa lente, além do anel de foco, que eu falei só foco anteriormente, mas ele é um anel também de controle, né? Ele tem as duas funções, e aí nós já temos o primeiro problema. Se ela tem a mesma função, significa que aqui no interruptor, né, só temos duas opções, controle e focus. Não sei se vocês conseguem ver, se está focado, mas ela só tem essas duas opções, controle e focus. Então, eu posso deixar na função focus, né, que é essa de cá, e a câmera, a lente, teoricamente, focaria através do anel de foco, só que não foca. Aí você tem que ir lá na câmera, na configuração de câmera lá, e mudar para MF para conseguir fazer o foco. Então é chato isso aí. E aqui quando eu deixo o controle, de fato ela vai funcionar como controle. Mas o problema é que esse anel aqui ele é 100% suave, ele não é clicável. E aí quando a gente usa ele como anel de controle, né, a gente esbarra sem querer e muda as configurações sem a gente querer. Isso aí começa a ser um pouco chato. O anel de controle é melhor que ele seja clicável porque, né, a gente consegue saber quando a gente está alterando aqui. Se a gente esbarrar, dificilmente, se a gente dar uma leve esbarrada aqui, dificilmente ele vai se mover sozinho, né? Esse aqui que não é clicável, infelizmente ele acaba se movendo com muita facilidade. Então, como anel de controle, isso aqui é bem chato, às vezes é melhor desligar essas configurações na câmera, né? E ele acaba não usando. Eu dificilmente uso na prática, nos eventos, ensaios, eu dificilmente uso o anel de controle. Algumas vezes acabo testando ali, mas dificilmente eu uso alguma função aqui no anel de controle. Para mim não incomoda muito, mas seria interessante que ela tivesse, né? Eu acabei não acostumando muito não, porque eu tinha outro tipo de lente, aí uma lente tinha anel de controle, outra não, depois eu fui comprando mais lentes RF, que todas têm anel de controle hoje. Porém, né, a gente com o tempo acaba não acostumando tanto, né? Então, poucas vezes que eu usei o anel de controle de fato. E quando a gente coloca no Focus aqui, não tem a opção de foco manual, é só Focus, ou seja, você tem que ir lá na câmera, mudar para manual, e aí você consegue focar aqui manualmente. Isso é bem chato, né? Quando a gente está usando na prática ali, tem que ficar caçando, o menu fica totalmente escondido, não tem nenhum atalho, aqui no RP, por exemplo, não tem nenhum atalho que eu possa fazer essa alteração rápida. Então, é sempre muito chato. Tem câmeras que tem, né, o botãozinho ali, aqui no R10 e R7, se não me engano, essas duas tem um botãozinho de AFMF, mas nenhuma outra câmera daqui não tem. Então, começa a ser chato, né, na hora a gente mudar essas configurações. Então, aqui poderia ter 3 opções, como tem, se não me engano, na 2870 2.8, né, STM, essa lente é bem interessante, que ela tem as 3 opções. Se não me engano, a 28mm também, que é mais de entrada, né, 28 2.8, ela tem também as 3 opções, se eu não estiver enganado. Então, foco automático, né, que o anel de foco não serve para nada, foco manual, onde que vai focar manualmente, e controle, que aí vai funcionar, né, a função de controle, que é bem interessante, né, seria muito mais útil nesse aspecto. Aqui acaba sendo bem chato do que legal, né, então ponto negativo para esse aspecto, e porém
dá pra gente usar na prática, é só desligar a função controle se estiver incomodando aqui, se estiver esbarrando acidentalmente, como a lente é pequena é fácil acontecer, né? Então só desligar a função, não utilizar. Eu sei, né, que a lente tem a função e a gente não utilizar também é um pouco chato, né? A gente perde alguma coisa ali de certa forma, que a gente tá pagando por isso, né? Então a gente sempre tá perdendo. Mas assim, na prática dá pra usar, sabe? Eu estou querendo aqui ser mais detalhista nos aspectos da lente, mas dá pra usar na prática, isso aí não vai mudar muita coisa. Então, né, não é um motivo de não comprar a lente, é só uma coisa que incomoda mesmo, que poderia ser feito melhor, né? Mas tudo bem. Agora vamos falar sobre o foco automático dessa lente, se é bom ou não. Assim, os motores STM da Canon sempre são um pouquinho mais lentos do que os outros, né? Na maioria dos casos aí, da maioria das lentes, são um pouco mais ruins. Essa lente aqui eu achava bem irritante, assim, o foco dela é bem lento. Essa daqui trouxe uma evolução, né? É um pouco mais rápida. Não é muita coisa mais rápida não, mas assim, na prática, na vida real, acaba que influenciando, acaba sendo mais rápido. Alguma foto que talvez você perderia nessa lente aqui, você não vai perder nessa aqui mais. Então acaba valendo a pena o upgrade às vezes, né? Considerando os fatores que a gente vai ter ali de comparação, né? Que eu posso fazer um vídeo só detalhando a comparação das duas lentes, falando sobre o que eu acho das duas, né? Mas enfim, nesse vídeo aqui já estou trazendo um apanhado de certa forma. Então isso aqui acaba sendo um ponto positivo para essa lente, que ela é um pouco mais rápida que a outra. Então ajuda a gente a ter umas fotos ali mais focadas. Então, quando a gente está fotografando a pessoa mais distante, nunca tem problema nenhum, foca muito bem, foca muito rápido. Quando é um pouco mais perto, o motor fica um pouco mais lento, então acaba ficando um pouco pior, né? Eu vou colocar aqui na câmera para mostrar para vocês, né, a velocidade. Deixa eu colocar foco manual, deixa eu escolher um ponto de foco aqui, que essa câmera é totalmente diferente. Caça pontos de foco. Deixa eu ver se dá para escutar. Estou focando no softbox, que está aqui um pouco mais que 1 metro de distância, né, softbox, e a câmera que eu estou usando 85mm, então está bem distante, está aqui mais de 2 metros de distância. Então, essa velocidade foi um pouco lento, peraí, vamos lá de novo, essa velocidade. Bem rápido até. Agora, quando eu vou focar mais próximo, um pouco mais lento. Então, é uma velocidade de foco razoável, um pouco mais rápido, mas não tão mais rápido assim, que dá uma diferença absurda, né? Quando a gente usa um motor de foco USM, a diferença é muito maior. Vamos fazer o teste com a 50 antiga. Aqui tá parecendo até mais rápido essa lente antiga. Quando é mais perto, ela demora mais. Aqui eu consegui sentir uma diferença maior. Um pouco mais rápida pode salvar você em algumas situações, acaba sendo um pouco mais rápido, isso aí é muito bom. Então acaba aqui sendo um ponto positivo, apesar que eu não comprei por conta disso, né? Tem outros motivos que me fez comprar essa lente, mesmo tendo essa outra aqui. Então vamos para o próximo ponto aqui, que a gente vai falar sobre a qualidade de imagem, que é o principal ponto aí que eu comprei. Na verdade, eu comprei porque essa aqui estava com problema, e não exatamente essa. Na verdade, não é a lente que está com problema, né? Não está com defeito, né? Mas é um problema que eu tive nas minhas fotos, porque o que acontece? Estou usando aqui um adaptador da Viltrox. Imagino que seja ele o culpado dessa situação toda. Eu sempre usei essa lente aqui na 70D, nas câmeras 70D, T4i, 50D. Nunca tive nenhum problema dos que eu vou citar aqui agora. Sempre funcionou muito bem em questão de contraluz, quando a gente está fotografando contra uma fonte de luz aqui, como essa que está iluminando aqui agora, né? Então, principalmente quando a fonte de luz é mais dura, como, por exemplo, a gente está usando algum flash de contra batendo ali no cabelo da pessoa, principalmente aqui no estúdio, né? E em alguns eventos também isso acontecia. Então, quando tinha uma luz assim um pouco na lateral virada para a pessoa, acabava que entrando um certo raio de luz esquisito. Vou mostrar para vocês em algumas fotos. Acabava aparecendo esse raio de luz esquisito assim, muito anormal. Não é uma característica da lente, imagino que não seja, porque já usei em diversas câmeras diferentes e nunca aconteceu. Aqui no RP isso acontecia. Também porque o full frame acaba pegando toda a área da lente, né, disponível, então acaba pegando um pouco mais do que o APS-C, então talvez seja isso um dos motivos, mas eu acredito que seja o adaptador também, porque nas laterais da imagem minha, né, imagina aqui, ó, vamos simular aqui, nós temos esse quadro, né, de imagem. Então aqui um pouco mais na lateral, mais ou menos nessa distância,
aparecia um efeito de luz muito esquisito, mais ou menos nessa distância, né? Supondo que a luz vem aqui nessa direção, então aparecia um raio de luz um pouco esquisito, né? E isso me incomodava porque ficava manchado assim na imagem. Então, algumas fotos em eventos mesmo que não tinha como controlar, né? Acontecia isso, eu não conseguia tirar, perdi algumas fotos por conta disso. Aconteceu também no estúdio com muita frequência, então eu não conseguia usar a luz contra nunca, porque aparecia esse efeito de luz. E ela aparecia tipo quadrada assim, ó, dá pra ver uma marca assim, uma esquina, né, uma quina quadrada. Então isso provavelmente tem a ver com isso aqui do adaptador, né, que é mais quadradinho. Então imagino que seja a luz passa pela lente, bate aqui nas bordas do adaptador e acaba criando esse efeito. Imagino que se fosse um adaptador original da Canon, ou pelo menos um que tivesse um tratamento melhor aqui, uma construção um pouco melhor, imagino que isso não aconteceria, e acontece com esse da Viltrox. Eu estou julgando ser problema em relação ao adaptador. Então, eu estou julgando ser isso aí, um problema relacionado ao adaptador, né? Talvez seja, né, por conta que a luz passa, ela bate aqui nas laterais e cria esse efeito ali, né, ela tipo rebate, essa é a verdade, ela tipo rebate e cria esse efeito justamente aqui, mais ou menos nesse ângulo. Então no sensor APS-C normalmente isso não mostra, né, se eu colocar aqui na R100, dificilmente eu vou ter esse problema. Eu vou até fazer um teste aqui agora, mas imagino que não vai ter nenhum problema. Também estou com luz suave aqui com softbox, mas acontecia muito com luz dura, né, então aqui eu não sinto praticamente nada, de fato. Isso aqui não acontece na R100, imagino que aconteça só no full frame. E não imagino também que seja na lente, porque a lente é 100% redonda, né? E o efeito que acontecia era um pouco mais quadrado nas bordas. Então, imagino que seja culpa do adaptador que tem todas essas laterais aí. Então, imagino que seja culpa dele. Então, esse foi basicamente o principal motivo que eu comprei essa Canon RF. Poderia ter comprado no adaptador? Sim, poderia, mas o adaptador custaria caro, seria basicamente o mesmo preço da lente. A única lente que eu tenho EF ainda, que eu uso, né, é S50, então não fazia sentido nenhum comprar só por conta dela, sendo que as outras lentes que eu tenho e pretendo ter são RFs também. Então, acabei comprando essa lente aqui. Claro, tem outros motivos também, mas a lente fez mais sentido, né, estar no meu kit, essa lente, do que um adaptador novo, que talvez não resolveria, né? Quem sabe? Imagino que resolveria, mas vai que era um problema da lente em si, né? Eu nunca vi isso em nenhum review, nenhuma outra situação, então eu imagino que seja um problema do adaptador, né? Não um problema grave do adaptador, mas uma combinação ali que não aconteceu muito bem, né? Usando full frame, adaptador e A50. Né? Imagino que isso não aconteça em câmeras APS-C, como eu não percebi aqui usando aqui na R100, e virando contra a luz. Pelo menos essa luz aqui que é mais suave não aconteceu. Né? Talvez uma luz mais dura acontecesse. Mas enfim, esse foi o principal motivo que eu comprei essa lente. Claro, tem outras vantagens também, que a gente pode citar aqui. Já citei a qualidade de construção superior, apesar que essa lente aqui durou comigo aí mais de 6 anos, né? Então tem ela há muito tempo. Então, mesmo que a qualidade de construção dela é um pouco mais frágil, mas eu nunca deixei cair, nunca estraguei ela. Está funcionando perfeitamente assim como veio, assim como nova, né? Então, aprovada, com certeza. Imagino que essa aqui vai durar do mês tanto ou até mais, né? Então, se a gente cuidar, não deixar cair, não deixar estragar, ela vai durar até mais ainda. Então, qualidade de construção foi um dos motivos. Claro, esse fator do anel de controle mesmo, que eu não gosto tanto, mas também é um ponto positivo, que pode ser funcional, principalmente quando a gente está gravando vídeo, talvez seja funcional a gente girar aqui e fazer o controle da abertura do diafragma e ficar um pouco mais suave do que quando tem cliques, né? Então, é um ponto positivo aqui. Sobre a qualidade de imagem que a gente está falando aqui também, né, eu citei esse ponto aqui que foi o fator decisivo de compra, mas tem outras questões também que eu posso citar. Essa lente aqui é um pouco mais nítida, né, isso aí você vai ver em reviews mais técnicos que compara e tudo mais, ela é um pouco mais nítida do que essa outra. Não é diferença muito grande, né, você não vai ter uma evolução tão grande, mas normalmente também quando você tem uma evolução grande, você tem uma diferença de preço absurda. Por exemplo, essa lente aqui é bem inferior se a gente comparar, é claro, né, e pixel a pixel ali comparando, ela é bem inferior a 50mm 1.2. Só que qual o preço da 50 1.2? Né? Custa ali mais de 14 mil hoje, 14 mil reais. Então, essa daqui custando, foi o valor que eu paguei, R$1.400, então é 10 vezes mais barata. Será mesmo que a outra é 10 vezes melhor que essa? Essa é a questão, né? Claro, tem um desfoque melhor, tem um foco automático talvez um pouquinho melhor ali por conta do motor USM, né? Mesmo que os elementos são mais pesados, mas eu imagino que tenha um foco automático um pouco superior. Tem outras vantagens, né? Claro, série L, construção e tal, mas desfoque, né? A diferença ali é considerável, porém não acho que seja 10 vezes superior, pelo menos pelo investimento que eu tenho e pelo valor que eu tenho disponível a gastar com lentes, ela não vale mais. Ela não vale 10 vezes o que essa aqui vale, né? Ela é superior, sim, tenho vontade de ter. Se Deus quiser, eu vou ter ela
futuramente, porém não é o momento ainda, então eu me contento com essa daqui, funciona perfeitamente para o que eu quero. Sobre a qualidade de imagem, né, quando a gente vai falar de nitidez, essa lente tem pequenas evoluções em relação a essa. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é quando a gente está fotografando externo, né, em ensaios externos, eventos e tal, a nitidez dela em 1.8 no centro não é tão boa assim, eu não gosto tanto. Em alguns momentos fica sem nitidez, a nitidez não é tão boa em algumas situações. É claro, se eu estiver incidindo uma luz forte diretamente no rosto da pessoa, qualquer lente fica nítida, né? Mas em algumas situações, quando a luz não está batendo de frente, naquela luz forte, dura, que é um pouco ruim, inclusive, né? Está apenas aquela luz de um dia nublado, uma sombra que você está ali fotografando, e as fotos não são muito nítidas como ela pode oferecer, né? Estando em aberturas mais fechadas, né? Então, em 1.8 a nitidez não é tão boa, existe um pouquinho de vazamento de luz, né? Principalmente em sobrancelhas, em áreas de alto contraste no rosto, olho, sobrancelha e tal, tem um pouquinho de vazamento de luz, um pouco de aberração cromática, quando essa luz é um pouco mais forte, aparece um pouco de aberração. Nem sempre, normalmente, a aberração acontece mais quando a pessoa tem um sol batendo muito forte nela, né? Mas aparece esse vazamento de luz, essa perca de nitidez em 1.8, mesmo que a pessoa esteja mais no centro. Então, essa lente aqui, ela trouxe uma pequena evolução. Não é muito grande, mas trouxe uma pequena evolução. Isso é um ponto positivo, né? Para a gente destacar aqui. Então, a nitidez é um pouco melhor, a aberração cromática é um pouco melhor também, né? Tem menos aberração cromática que essa outra, por mais que essa lente aqui em muitas situações nem aparece, mas tem umas que começam a aparecer um pouco mais, essa lente já corrige um pouco, acaba sendo um pouco melhor. Sobre a nitidez nas bordas, né? Isso aqui também me incomoda um pouquinho, principalmente em aberturas 2.8 ou menos, né? Acaba que as pessoas que estão mais na borda, quando você fotografa, por exemplo, um casamento, e você vai fazer aquelas fotos protocolares, né, com pelo menos 5 pessoas, as pessoas que estão mais nas bordas aqui começam a ter menos nitidez. Então, essa lente resolve um pouco mais. Em 1.8, na verdade, eu nem gosto de fotografar em 1.8 nessa situação, porque, né, a questão da profundidade de campo mais rasa, né, e acaba desfocando essas pessoas, né? É diferente o desfoque da qualidade, né? Então, a gente tem que diferenciar essas situações. Mas essa aqui, de fato, ela perde mais qualidade em relação a essa daqui, né? Principalmente, a diferença maior vai ser nessa situação, na borda da imagem do que no centro, né? No centro só em situações mais desafiadoras, né? Que essa aqui acaba tendo uma pequena evolução. Mas, no geral, as bordas a diferença é um pouco maior. Então essa lente aqui eu consigo utilizar ela em 2.8 e tem uma qualidade aceitável, uma qualidade boa assim nas bordas. Não é excelente, mas é aceitável, né? Pelo menos eu sou muito chato com essa questão de qualidade de imagem. Essa lente aqui eu só consigo ter esse mesmo resultado em f4, então acaba sendo um pouco mais escura, né? Claro que em f4 já tem muita nitidez, mas como eu disse, eu quero a nitidez do meio até as bordas. Então, em algumas fotos que eu fazia, as pessoas que estavam mais às bordas na imagem ficavam muito menos nítida do que as pessoas que estavam no centro. Havia ali uma diferença considerável, mesmo que elas estivessem 100% alinhadas ali para que o foco, né, crave perfeitamente. Às vezes o foco estava cravado, estava perfeitamente na pessoa e ela estava com muito menos nitidez do que as pessoas que estavam mais no centro. E essa diferença é um pouco menor nessa lente aqui, então tem uma diferença ali em 2.8, que é a abertura que eu gosto de utilizar nessa situação. Poderia usar f4 sim, mas aí eu perderia um pouco daquela luz ambiente, né? F4 me faz usar ISOs mais altos, eu vou ter mais ruído, ou então vou perder a luz ambiente, né? Porque a gente fechando a abertura, a gente vai perder um pouco da luz ambiente e vai ter que compensar isso com flash, que eu particularmente não gosto muito, então eu gosto de usar sempre 2.8. Aí eu uso ali a velocidade mais ou menos 1/125, 1/160 e uso também ISO de 1600 a 3200. Normalmente essa configuração que eu uso nos finais ali naquelas fotos protocolares. E às vezes a luz que tem no fundo assim não é tão forte, né? As luzes que tem no fundo não são tão fortes, então eu tenho que usar uma abertura um pouco mais, né, ampla, né, um pouco mais aberta, para que eu tenha essa luminosidade, nessa luz natural, a luz artificial do evento, né, para que essa luz incida também junto com o flash, né, eu faço essa mesclagem ali. Então 2.8 é um ponto interessante. Em f4 eu já perco um ponto de luz, e sim, um ponto de luz em casamento faz muita diferença, né, que se eu estiver usando, por exemplo, em 3200, né, que é mais ou menos o limite ali do que eu gosto para minha aqui no RP, eu vou ter que usar o ISO 6400, e 6400 vai ter uma incidência de ruído ali muito pior, pelo menos nessas situações aí, né? Que essas fotos protocolares são as fotos que de fato a maioria das pessoas vão usar no casamento, né? Então é onde que a pessoa vai dar aquele zoom, vai cortar e tal, e se tiver muito ruído vai ficar meio chatinho, né? As pessoas vão reclamar. Então eu acho que isso aí faz muita diferença. Sim, tem gente que vai falar, um ponto só não faz diferença. Para mim faz. Se para você não faz, tudo bem.
né? Para mim faz esse ponto de luz. Então eu percebo que essa lente, nas bordas, ela é sempre um ponto de luz, né? É sempre um ponto mais nítido do que essa. Então se essa daqui eu tenho um desempenho bom em 2.8 para esse tipo de situação, essa aqui eu só consigo em f4. Se essa daqui eu consigo uma nitidez quase que perfeita nas bordas, né? Aquela nitidez bem forte ali nas bordas em f4, essa aqui eu só consigo ela em 5.6. Essa lente aqui, se eu consigo em 5.6, né, que ela em 5.6 ela entrega a nitidez de ponta a ponta, né, até mesmo naqueles cantinhos lá em cima nas imagens, né, mesmo nos cantinhos ela entrega a nitidez perfeita em 5.6. Essa daqui só vai entregar isso em f8, né, eu tô falando de nitidez perfeita, de ponta a ponta, né, mesmo no cantinho ali, ela só vai conseguir isso aqui em 5.6, essa aqui em f8, então sempre um ponto à frente, né? Apesar que eu acho que não há necessidade nenhuma usar essa lente aqui em 5.6 ou f8, porque não precisa chegar nesse ponto para ter uma nitidez boa. Em f4, essa aqui está entregando muito já, essa aqui também já entrega muito em f4, porém, né, para ter a mesma equivalência, eu tenho que fechar mais ou menos a 5.6, que é um ponto mais escura. Então sempre estou perdendo um ponto aqui, né, em relação à outra, né? E em 1.8 eu tenho uma pequena diferença ali no centro, mas a diferença em 1.8 é um pouco menor nesse aspecto. Para mim, as diferenças, principalmente nas bordas, vai ser mais notáveis a partir de 2.8, né? Então, essa lente aqui acaba me dando essa vantagem. É uma pequena diferença? Sim, não é gritante diferença, né? Porque, por exemplo, se eu pegar uma 50 1.2, né, em 1.2 ela vai ser mais nítida que essa, né? E se eu fechar ela ali para f2, ela vai ser mais nítida que essa aqui praticamente em qualquer abertura. Então, sim, a diferença é muito maior, mas o preço também, né, 10 vezes mais cara. Enquanto essas duas aqui, a diferença de preço não é tão grande. Então, pelo menos, quando eu comprei, não era tão grande, né? Porque essa aqui eram 800, 900 reais, essa aqui eu comprei 1.400 reais. Então, a diferença foi um pouco menor. Então, para mim, valeu essa questão da qualidade de imagem, valeu essa diferença de preço aí, acabou compensando. Também tem aquele fator que eu citei, né, que foi o fator decisivo de compra, onde eu estava tendo alguns problemas com essa lente aqui, no aspecto de luz, né, de flare entrando assim, acabava sendo um pouco complicado. Então, essa aqui resolveu, para mim, valeu a pena comprar ela, obviamente. Vamos para o próximo tópico aqui, que a gente vai falar sobre preço e custo-benefício. Estou acabando de falar aqui sobre preço. Enfim, R$ 1.400 até 2.200, eu já vi até 2.200 mais ou menos, então varia muito. Eu comprei aqui na Black Friday, então comprei com preço interessante no site da Canon, né, oficial. Então você pode procurar aí, ver se você acha até uns 1.600, 1.800 ali, tá bacana. A partir disso aí começa a ficar um pouco complicado. Claro, eu já comprei ela quase um ano atrás, então com certeza há uma diferença aí de preço, né? Os preços estão subindo dos equipamentos, então há uma diferença de preço hoje, com certeza. Mas abaixo de 2.000 eu acho que vale a pena. O problema é quando a gente sai dessa lente aqui para comprar uma lente mais cara, né? Da própria Canon, né, RF, que a gente vai ter só a 50 1.4, né, série L, e aí essa lente aí vai custar normalmente acima de 10 mil reais, ou então a 1.2 que custa ali acima de 14 mil. Então a diferença de preço são gritantes dessa para as outras. Então por isso que eu acho que em 50mm essa é a melhor lente custo-benefício que nós temos hoje para a Canon. Então compensa comprar ali pelo preço que ela oferece, né? No momento não faz sentido para mim investir mais de 14 mil numa 50 1.2, que é a lente que eu quero ter futuramente. Então, recomendo demais essa lente aqui. Então é isso. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal, comente aqui embaixo o que você achou. Nesse canal também eu tenho diversos conteúdos aqui que servem para fotógrafos iniciantes ou que já estão mais avançados, né? Estou gravando uma sequência de vídeos, tem uma playlist ali que já tem ali quase 10 vídeos e vou postar mais alguns. Então você pode acompanhar, né? Tem muito conteúdo produtivo aí que vai fazer você evoluir na sua carreira profissional, muito mais do que ver vídeos sobre review, né? Que é muito importante também, mas é mais importante você aprender outras coisas aí que você vai conseguir ganhar mais dinheiro com sua fotografia. Então, se você gostar, segue o canal, tem mais vídeos e reviews também, então você pode acompanhar outros vídeos, né? Tem da 16, que são lentes iguais, olha só como são bacaninhas as duas, né? São lentes do mesmo tamanho, iguais, só muda aqui o elemento frontal que é um pouco maior, mas para você usar no gimbal, essas duas lentes aqui são legais, né? Se você for usar, é claro. Às vezes é muito aberta no full frame, né? É muito difícil trabalhar, mas é interessante. Também já fiz review dessas lentes tudo aqui no canal, da 50mm, da 85 que tá me gravando, da Canon RP, da Canon R100, enfim, você pode acompanhar aí diversos vídeos. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve e fui!